quero ler Gálatas 5, nós que estamos de uma maneira aí organizada, como igreja, lendo a Bíblia. Ontem nós terminamos de ler o livro de Gálatas, junto com a igreja, e sempre que a gente vai lendo, eu procuro sempre me alinhar as mensagens, né, com aquilo que eu tenho recebido durante a semana, porque a gente só pode transmitir aquilo que a gente recebe, né? Então, pela palavra eu tenho recebido, e então eu gosto sempre de transmitir uma mensagem daquilo que eu recebi nesses dias. E então, ao ler o livro aí de Gálatas, eu, lógico, recebi tantas coisas, mas quero transmitir a palavra baseada nessa leitura que temos feito. Gálatas, capítulo de número 5, eu irei ler do versículo 13 até o versículo de número 26. Gálatas 5, 13 ao 26, diz assim a palavra de Deus: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, tome cuidado para que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façamos o que quereis. Esse não façamos o que quereis, na realidade, nós que somos cristãos, queremos fazer a palavra, queremos fazer a vontade de Deus, cumprir o que Deus quer e não o que nós queremos. Verso 18: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã. Por essa palavra. Amém. Bom, eu quero falar com vocês acerca do tema decidindo andar em espírito. Eu creio que andar no espírito é uma decisão que nós tomamos. E nessa carta aos Gálatas, Deus, por intermédio de Paulo, é bom entendermos, né, que a palavra é a palavra de Deus. Deus usou pessoas como Paulo, então às vezes nós falamos Deus falou, às vezes nós vamos falar Paulo falou, mas de qualquer maneira é Deus. Essas palavras são as palavras de Deus, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nesta carta que Deus usa Paulo para escrever aos Gálatas, Deus, na realidade, Ele quer tratar aqui um problema existente nas igrejas da Galácia, né? Na realidade, essa carta não é escrita para uma
uma congregação, uma igreja, né? Quando fala Gálatas, não está falando de uma cidade, está falando de uma província que contém várias cidades. Então, por isso que aqui é para as igrejas, né? Quando você vai ler a introdução do livro de Gálatas, fala que a carta foi escrita para as igrejas, né, ali da Galácia, né? Então é uma região. Porém, Paulo vai tratar de problemas aqui, mais especificamente, nós poderemos nomear como um problema, que então era comum nas igrejas dessa região, mas eu creio que não só dessa região, mas nas igrejas de uma maneira geral, são problemas existentes. E Paulo, ele vai tratar exatamente do legalismo e carnalidade, na realidade um legalismo que acaba levando as pessoas para a carnalidade. Nem sempre pessoas que estão na lei, elas são carnais. Eu conheço pessoas aí de igrejas cristãs que até praticam a lei, mas são pessoas realmente cheias do Espírito e nos tratam, têm comunhão conosco como irmãos em Cristo, sem querer mostrar legalismo, né? Impor um legalismo. E porque, na realidade, quando nós estamos falando de legalismo, nós estamos, esse texto, pelo menos a palavra, nessa época, principalmente, está falando de leis e regras escritas no Velho Testamento, que são condutas dadas por Deus, que ficou registradas aqui no Velho Testamento. Então Deus, ele, baseado no que ele viu, e falou: olha, para vocês agora chegarem no céu, vocês têm que fazer isso, e são aí mais de 600 leis que são escritas, né? E se errasse nenhuma, a pessoa então já era desqualificada para entrar no céu. Então é algo muito complexo, e Deus fez isso já olhando para Jesus, que quando Jesus então veio a esse mundo, veio enviado por Deus, mas como Filho de Deus, ele veio a esse mundo, ele então cumpriu toda a lei, e então ele inaugurou um tempo da graça. Não mais, nós temos que obedecer um conjunto de regras para podermos receber as promessas de Deus. Não é isso. Nós, então, passamos a viver pela graça. Então, em Jesus, não é cumprir ordem para merecer as bênçãos, para receber as bênçãos, mas pela fé em Jesus Cristo e na obra do Senhor Jesus, receber pela graça, pela fé, nós de graça recebemos as conquistas do Senhor Jesus. Porém, após receber, provar, crer e provar e saber que Jesus é real, nós então vamos observar a palavra dele, seguir a direção que ele dá, para que nós possamos não cair nas ciladas do diabo, que é o Deus deste século, porque esta vida está cheia de sofrimentos, de dores, está cheia de ciladas, principalmente para aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus. Porque quem não vive em Cristo Jesus já vive dentro do buraco mesmo, né? Mas, na realidade, é cheio de ciladas nesse mundo para gerar tristeza, desânimo com a própria vida. Então, nós, quando cremos no Senhor Jesus, as conquistas de Jesus são de graça. As bênçãos, se você crê no Senhor Jesus, ela é para mim, ela é para você de graça.
Porém, não adianta nós recebermos um milagre, se esse milagre não mudar a nossa vida como um todo, principalmente o relacionamento com as pessoas. Não adianta uma pessoa receber a cura de uma doença mortal, se ela vai viver apenas para o prazer próprio, apenas para poder atazanar a vida dos outros, né? Então não tem motivo, não vai trazer felicidade, um milagre, se a pessoa não tem um prazer em seguir a direção do Senhor Jesus, porque ela vai cair em outro lugar pior. Na realidade, nós vemos isso em João, no capítulo 11, no capítulo 8, no versículo 11. Sabe, uma mulher, ela é pega pelos legalistas, pelas pessoas que seguiam a lei, ela é pega num adultério flagrante, ela é pega em flagrante, e ali então eles trazem para apedrejar aquela mulher, e Jesus, de alguma maneira, colocado nessa situação, e intervém, e pela graça, ele dá um grande livramento, ele faz um grande milagre na vida daquela mulher que não merecia coisa alguma. Mas é muito interessante que após livrar aquela mulher, ele olha para ela e pergunta: onde estão seus acusadores? Ela, não restou nenhum, ela fala: nenhum, Senhor. Ele fala: eu tampouco te acuso, vá, mas não peque mais. Olha que interessante, né? Ele dá direção. Não adianta eu te livrar do adultério, se daqui a pouco você vai e vai se prostituir de novo. Você vai se lascar de novo e eu não vou estar lá para te livrar. É o seu caminho, não é o meu. Eu vou te livrar se você estiver no caminho que eu estou. Aqui, coincidentemente, eu estou, né? É mais ou menos isso. Então, veja, também no capítulo 11 do mesmo evangelho, no capítulo 5 do mesmo evangelho de João, no versículo 14, Jesus, ele chega num lugar que é no tanque de Betesda, que está cheio de doente ali. E de repente, Jesus vai até um paralítico que está ali largado, né? E de graça, sabe, Jesus cura aquele homem, e aquele homem nem sabia quem era Jesus, nem esperava nada de Jesus, mas completamente de graça, sem fé, sem nada. Isso é a graça máxima, nem fé ele tinha. E ele então, Jesus falou para ele, quando Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele fala para Jesus: como que eu vou ser curado, se quando as águas do tanque se mexem, não tem ninguém para me levar até lá e eu não posso andar? Então, a fé dele era numa água que ia se movimentar ali, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com Jesus, tinha a ver com um anjo, né? E Jesus fala para ele, ele não entende nada, fala: como? Ninguém me ajuda. Sabe, a pessoa que tá longe de Jesus, sem fé, ela é assim, ela vive reclamando que ninguém ajuda ela, que só prejudica, né? Não levou nem em conta que alguém levou ele ali, pelo menos deixou perto, né? E muito mais, deixou aonde Jesus iria passar, né? De alguma maneira. Mas Jesus cura aquele incrédulo, aquele homem que não merecia nada, isso é graça. E aí, mas depois que Jesus cura, Jesus então toma o rumo dele, vai, manda aquele homem levar a cama, e aquele homem põe a cama nas costas, aí o homem virou obediente, né? Não largava a cama por nada, né? E Jesus vê ele, encontra ele depois de um tempo, né? Talvez no mesmo dia, ou em outro dia, encontra ele no templo, provavelmente com a cama nas costas, com a maca nas costas, e Jesus fala: vejo que estás curado. Aí Jesus diz para ele: vá, seja livre, larga essa cama, e não peques mais. E Jesus acrescenta: para que coisa pior não te aconteça. Então veja, não é só receber um milagre pela graça, receber aquilo que nós temos de graça, é crer no Senhor da graça, que é Jesus. Nós estamos no mundo adverso, nós não estamos no céu, nós estamos no mundo adverso. Se nós queremos receber a graça, nós temos que seguir, viver pela graça, nós temos que seguir a direção do Senhor Jesus, porque senão nós vamos receber milagres e coisas piores nos acontecerão. Então não é um conjunto de lei,
é o contrário. Então, veja, nós, então, não temos que seguir leis, nós temos uma graça, mas pelo amor manifestado, por esta graça, nós então vamos seguir a direção do Senhor Jesus para ser livre de toda cilada do inferno. E quando a gente olha para esse livro dos Gálatas, Deus, ele vai então tratar do legalismo de uma maneira geral, né? A gente percebe que pela boca de Paulo então escreve, fala ali, a gente fala Paulo escreveu, mas na realidade Paulo falou e alguém escreveu para ele, né? Normalmente Lucas escreveu as cartas de Paulo. Então, Paulo, ele vai falar, vocês são legalistas, vocês caíram da graça, vocês misturam Jesus com lei. Então, Paulo, ele começa a tratar do legalismo e fala de tantas coisas. Vocês guardam dias, meses, anos, isso é tudo lei. Para com isso, viva pela graça. Mais interessante que a gente percebe que, ao falar de legalismo, vai falar mais da circuncisão, até porque circuncisão é realmente uma marca que a pessoa recebe na carne, então vai falar de algo relacionado ao físico, à carne, a esse corpo. Então nós vamos ver que ele fala muito mais aí da circuncisão do que das outras coisas. Mas, então, é porque a circuncisão, essa marca que é feita, né, no órgão masculino, cortando a pele, né, ou o prepúcio fora, é uma marca física que vai representar, na realidade, todo a carnalidade, todo o legalismo e a carnalidade que nós naturalmente temos dentro de nós, sabe? Porque nós temos uma tendência incrível de sermos legalistas, não somente pelas leis de Deus, mas nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nós somos pessoas legalistas, então nossa tendência é de legalismo e não de graça. Sabe, nós não gostamos de dar as coisas, de fazer as coisas simplesmente de graça. Sabe, nós não gostamos, parece que é algo que não está naturalmente dentro de nós. Naturalmente dentro de nós está o legalismo. Eu só dou alguma coisa boa se você merecer. Se você não merecer, eu não dou. Isso é legalismo. Sabe, quando nós... por exemplo, julgamos as outras pessoas, sabe, quando nós julgamos julgamos e acusamos outras pessoas, isso é lei. Um promotor público, um promotor de justiça, ele é justamente isso, um promotor da justiça humana, ele é justamente um acusador. Ele vai ver tudo que tem contra uma pessoa e um pouquinho mais, que nem tem, mas vai inventar para rechear tudo, é mais ou menos igual a gente, para acusar a pessoa. Então, isso é lei, isso é legalismo. E nós também julgamos, e julgar é lei. Você não cumpriu, você não merece. Você não fez certo, você merece, então, punição. Isso, amados, essa vingança, que é uma outra palavra de julgamento que nós fazemos, isso é próprio do legalismo que está dentro das pessoas. Então, nesse texto aí que nós acabamos de ler, irmãos legalistas, eles exigiam que outros fizessem, as outras pessoas da igreja, fizessem aquilo que eles acreditavam ser o certo. E que nem era certo, era errado, porque era contra aquilo que foi pregado na própria igreja. Mas as pessoas que são legalistas, elas são assim, não importa o que está se pregando de graça, elas querem exigir que as pessoas façam da maneira que elas creem. E é muito interessante, amado, que esses irmãos, eles tinham dificuldade de ter comunhão com pessoas com pensamentos diferentes e que, na realidade, faziam as coisas mais certas do que eles, porque praticavam aquilo que o pastor deles, que era Paulo, tinha pregado e ensinado eles.
Então, veja, parece que isso é uma coisa tão comum no nosso meio, né? A gente querer viver contra a orientação que sai do púlpito e ainda querer o outro fazer o outro, obrigar o outro a fazer da maneira que a gente acha ser o certo. E parece que é tão fácil a gente olhar para uma pessoa e abandonar a graça e julgar aquela pessoa não vai com a minha cara. Mas ela falou o que para você? Não, eu percebo que todas as vezes que eu chego, ela não me cumprimenta. Aquele pastor lá, ele não vai com a minha cara. Aquele líder, olha, o líder era da cela cheio de panelinha. E eu sou excluído da panelinha. É sempre assim, amado. Isso, essas feridas que as pessoas têm é fruto de um legalismo que está dentro dela. Ela sempre vai olhar toda a situação de uma maneira, sabe, de exigir e de julgar os outros. E aí, é muito interessante que você vê que esses irmãos aqui, eles acusavam os outros. E isso é lei, sempre que acusa os outros, que quer fazer, obriga os outros a fazer, é lei. E nós vamos ver que uma coisa pior, amados, ainda que a acusação dos outros, é que as pessoas, elas também não conseguiam contornar essa situação. Veja, o pior é que os acusados, assim como os acusadores, discutiam por isso e brigavam. Não havia comunhão. Tanto um era errado, tanto o acusador como o acusado. Tanto o ofensor como o ofendido. Os dois tipos de pessoas eram pessoas que Paulo aqui vai tratar desse assunto de relacionamento com a carnalidade. E a carnalidade que Paulo trata aqui é de todos aqueles que não conseguem demonstrar o amor pela graça, amar aqueles que você não concorda com ele, mas que Deus permitiu que congregasse com você, que estivessem ao seu lado. Isso é carnalidade. Interessante que essas pessoas que se diziam viver pela graça, elas também brigavam. E aqui diz a palavra no verso 15 que nós lemos aí: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não vos consumais. Aqui é um termo, né, que a gente usa muito. Vai engolir o outro. Está tão bravo que você vai engolir. Essa palavra é destruir. Também pode ser traduzida para destruir. Então, veja, aqui eles destruíam um ao outro, amados. A carnalidade, ela destrói um ao outro. A carnalidade dentro de um casamento, ela destrói. A mulher destrói o marido destrói a mulher. Sabe, na igreja, as amizades, sabe, quando há carnalidade, um destrói o outro. Então, sabe, amados, nós olhamos Paulo, quando ele vai falar de frutos do Espírito, frutos da carne, de andar em Espírito, andar na carne, ele está tratando não somente o legalismo, mas está tratando aqueles que reagem ao legalismo com tanta carnalidade, como se fosse o outro que o acusou, o acusador e o acusado. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque aqui nenhum e nem outro praticaram a palavra. E Deus permite que pessoas legalistas muitas vezes estejam ao nosso lado, que os acusadores estejam próximos a nós. Para quê? Para que nós saibamos que nós não somos diferentes e que se nós permitirmos ser levados pelos nossos sentimentos, nós vamos ser tão carnais quanto aqueles. E quantas atitudes de carnalidade nós já tivemos. E agimos no legalismo. Não, ele está errado porque eu estou certo. Sabe, amados, nós precisamos urgentemente tomar uma posição. Porque pessoas na igreja estão destruindo
umas às outras. E igreja foi instituída para curar uns aos outros. A igreja foi instituída para mostrar Jesus neste mundo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, para Deus, é o próprio Senhor Jesus. Lembra quando Paulo mesmo se converteu? Paulo não tinha dificuldade de entender isso. Porque quando ele se converteu, ele teve um encontro pessoal com Jesus e ele estava indo perseguindo crente para prender crentes e até muitas vezes matar os crentes. Ele estava indo e Jesus vem de encontro com ele e fala, se revela a ele. E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo podia olhar e falar: mas eu não persigo Jesus nenhum, eu persigo um bando de louco que tem uma religião louca que vai contra o judaísmo. Mas não, Jesus diz: eu sou o que você está perseguindo. Paulo perseguia gente como eu e como você. Então, mas nós muitas vezes temos essa dificuldade, amado. Nós não vemos que quando chegamos muitas vezes na igreja, nós estamos falando mal do próprio Senhor Jesus. Carnalidade, amado, destrói um ao outro. A igreja que foi chamada para curar, para gerar vida, ela então está gerando morte. Ela está ferindo e gerando morte. Então nós, amados, precisamos observar a palavra de Deus e nos posicionar. Por isso, Paulo, sabe, então ele diz, no verso 16, andai em espírito e não cumprirei com a concupiscência da carne, esse desejo forte da carne, de pagar o mal com o mal, esse desejo forte de vingar aquilo de ruim que fizeram, aquele desejo forte de virar a cara para quem não olhou para você. Isso, amados, é o desejo ardente da nossa carne que mexe com as nossas emoções e temos que, não podemos aceitar, nós temos que decidir, sabe, andar em espírito. Paulo diz que a única maneira de vencer essa carnalidade, esse problema de relacionamento com as pessoas diferentes, não é parecer com eles, mas é se relacionar, é tentar mostrar Jesus, mostrar a graça, ter um sorriso nos seus lábios, sabe, fazer o bem, abençoar, dar um abraço. Amados, eu luto todos os dias para isso, porque eu sei que todos nós, mesmo sem querer, nós ferimos uns aos outros. Eu sou muito brincalhão, então nas minhas brincadeiras, muitas vezes, eu sei que eu trago ferida para alguns. E eu sei que não é isso, para isso que Deus me chamou. Então eu luto contra os meus sentimentos, peço perdão. Eu acho que eu peço perdão mais do que muita gente, acho que a maioria das pessoas. Por quê? Porque quando eu vejo a pessoa ferida, quando eu vejo a pessoa agindo da maneira que não era para ela agir, sabe, eu olho, eu falo, o que eu fiz? A minha oração é: Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Sabe, não é muitas vezes que nem um homem que vê a mulher chorando lá, porque a mulher às vezes chora de graça também, né? Ela não acordou bem, ela chora de graça. Ou então, ela lembrou de coisa que você fez há 2 meses atrás, né? E de repente aquele dia ela não acordou bem, então ela começa. Aí você chega: por que você está chorando? Ah, não se preocupa não, né? Não, como é que uma pessoa chora sem nada? Eu quero que você fala, Ela não é nem louca de falar, porque se ela falar, porque aquele dia, há 1 ano atrás, você fez aquilo. Deixa de ser tonta, você está lembrando coisa de um... Sabe? Então, para que ela vai perder tempo em falar? Então, é melhor ela não falar mesmo, e é melhor até você nem perguntar. É melhor você se dispor e falar: meu bem, eu te amo, se você precisar, eu estou aqui para conversar, eu estou aqui à tua disposição, mas você quer ficar na sua? Fique à vontade, eu vou te amar do mesmo jeito, com essa cara linda que você tem, ou com essa cara de emburrada, com esse bico que parece um tucano, bonitinho até, coloridinho, mas fique em paz, né? Então, sabe, amados, nós precisamos entender que todos nós ferimos uns aos outros, sabe, e nós precisamos decidir
andar pelo Espírito, e a maneira que nós vemos aqui de sabermos se nós andamos pelo Espírito ou na carne, é pelo amor que nós demonstramos nos relacionamentos, não só com pessoas que fazem tudo o que a gente quer, não só com pessoas que são iguais a nós. Eu vejo pessoas perdendo amizade por causa de Lula, por causa de Bolsonaro, por causa de Dilma, por causa por causa daquele. Amados, para com isso. Não podemos, as pessoas pensam diferente, a gente muitas vezes quer obrigar as pessoas. Você pode ter suas convicções, assim como eu tenho as minhas, e com amor, você pode transmitir alguma coisa, mas com legalismo, nós não podemos amar, nós temos que amar as pessoas. Eu não tenho ódio do Lula, eu não tenho ódio da Dilma, eu não tenho ódio, porque se eu tiver ódio, eu não sou cristão, eu não aprendi, eu não sei o que é graça. Eu tenho que agir com graça, com os mais difíceis ainda. Não que eu esteja falando que esse ou que aquele é mais difícil, se bem que é. Mas tem uns que são mais difíceis que o outro, né? Então, veja, é pelo amor que nós tratamos. As nossas palavras e as nossas atitudes, ou elas curam, ou elas ferem as pessoas, ou elas geram vida, ou elas geram morte nas pessoas. Saiba disso, amado. Às vezes as pessoas para com você é assim, mas sabe, é tempo da graça, de você mergulhar na graça e ser alguém que anda em espírito e nem na carne. É uma decisão acompanhada de atitudes. A palavra de Deus, ela vai mostrar que pelos frutos conhecereis a árvore. Sabe, que tipo de fruto você é? Que tipo de árvore você é? Algumas pessoas, esses dias eu vi uma jabuticabeira, né? Há pouco tempo atrás, eu estava na chácara, estava na jabuticabeira. Gente, jabuticabeira tudo cheia assim. Eu vi um lugarzinho assim que não tinha jabuticaba. Eu encostei assim e fiquei assim, ó. Sabe? Falei, maravilha, né? Encostado, debaixo da sombra, encostado na árvore, pegando os frutos e saboreando. Querido, frutos, eles alimentam, consequentemente fortalecem a quem come e dá prazer. Fruto não dá prazer? Às vezes está com fome, às vezes estou meio fraquinho assim. Eu pego uma maçã, sem pecado, e eu como ela. Maçã mesmo, né? Eu como aquela fruta, ou então pego uma banana, aí dá aquela revigorada assim, dá para esperar o almoço, né? Até o meio-dia, porque o almoço é meio-dia, normalmente a fome vem antes, né? Então, sabe, amados, o fruto que nós damos é para isso. Agora tem gente que parece um espinheiro. Eu não vou nem falar um espinheiro comum, mas eu vou falar um cacto, aqueles cacto grande. Quem encosta, sai ferido. Chegou perto, encostou. Ai, a pessoa não tem. Às vezes até dentro dela tem. Eu já vi pessoas que corta tudo o cacto para sair água, né? Tem uns que tem coisa boa dentro ainda que gera vida, mas precisa forçar muito e cortar bastante e se espetar muito para tirar. Então, que tipo de árvore você é? Essa árvore que está alimentando. Sabe, porque aqui quando vai falar de obras da carne, obra da carne, porque a obra da carne, mas é tudo que é de ruim que acontece nos relacionamentos. É obra da carne. Aqui tem uma relação aí de 18, 19, mas cada versão que você pega muda 4, 5 o nome. Porque até quando fala as obras da carne, vai falar e outras coisas como essas, né? É porque é um negócio infinito, tudo de ruim. Sabe a fofoca? Você viu, irmão? Amado, sabe, carnalidade. Fruto que envenena os outros. Você sabe que aquela pessoa falou de você?
Sabe, amados, vamos tomar cuidado, porque pessoas estão adoecidas por causa que nós estamos deixando de alimentá-las com os frutos, por causa da carnalidade. Sabe, queridos, e quem anda em espírito é cheio da graça, é cheio do amor de Deus. E, sabe, amados, e não dará aos outros aquilo que eles merecem. Interessante, né? Quem anda em espírito nunca vai dar aos outros o que ele merece, mas vai dar aos outros aquilo que Deus quer que você dê. Amor, graça, é isso que você vai dar. A carne vai sempre ser legalista e sempre vai dar o que o outro merece. Você não merece. A mulher fala, você não merece comida hoje. Vai ficar de jejum geral. Não é isso, sabe? O filho fala, eu não vou lavar louça hoje, mãe, porque você não merece. Sabe, se a mãe fosse dar comida só quando você merecesse, você tinha morrido de fome há muito tempo. Infeliz, miserável. Então, amados, há em nós uma luta, diz a palavra aqui, entre carne e espírito. É interessante, né? Eu tinha notado uma frase aqui, né? Quem você quer que vença essa luta? E eu tinha notado, né? O que alimentamos e investimos mais será mais forte e vencerá. Aí o Braz ontem, quando complementava o que o Avelino tinha falado pela manhã, ele contou a história de um homem que tinha 2 cachorros. Ele criava esses 2 cachorros, a história conta que esse homem criava esses 2 cachorros separados, porque eram cachorros bravos, né? E cachorro que ele usava para combate, para brigar um com o outro. Era um preto e um branco, né? E ele usava para fazer apostas, né? Igual briga de galo, leva lá, né? No local, no ringue de cachorro, ou na rinha, né? Que é de galo, né? Mas leva lá e põe os 2 para lutar, e os outros, antes de soltar, os 2 ficam lá. Isso vai bem, porque aqui diz, se vós vos mordeis uns aos outros e vos devorais, né? Cuidado para não destruir. É mais ou menos isso. Então tá lá os 2 cachorros, né? Ali ficava, né? Aí pegava as apostas, tá? Todo mundo apostava, olha, aquele parece que vou apostar no preto, vou apostar no branco, tá? Aí tá, soltava os cachorros, tá? Aí o que ganhasse, tá? Ele pagava para quem ganhou e ficava com o dinheiro de quem perdeu, né? Aí, na outra semana, ele ia lá. Então, nessa semana venceu o preto. Na outra semana ele olhava, a turma que já tinha vindo semana passada olhava e falava, o preto é muito melhor, eu vou apostar no preto. E o preto lá, e aí, aquele dia, ganhava o branco. E o cara enchia o bolso, né? Porque pagava pouca gente que apostou na zebra, né? Na zebra, no cachorro branco, né? Aí todo mundo olhava, nossa, o branco treinou, o branco tá bom agora. E nós perdemos dinheiro. Aí, semana que vem, ele levava o cachorro e lá todo mundo apostava no branco. Aí ele soltava e vencia o preto. Aí então perguntaram para ele, alguém íntimo, assim, falou, cara, como é que você sempre ganha dinheiro com isso, está ficando rico com essa briga de cachorro? Ele falou, porque eu deixo, quando venceu um, na outra semana, eu dou comida só para o outro, deixo esse sem comer a semana inteira. E tá comida no outro fica lá, bombado. Aí os outros vêm, ele ganha, aí todo mundo vai apostar no outro, lógico. Aí eu deixo o outro sem comer a semana inteira e põe no outro. Sabe, amados, quem você quer que vença? Alimente, invista, porque senão você vai ser sempre uma pessoa carnal. Porque se você investe mais na carne, a carne vai vencer. Então, o primeiro, eu quero falar aqui alguns pontos rapidamente para encerrar. Como andar em espírito? Primeiro, alimente mais seu espírito do que sua carne. Alimente, invista no seu espírito. Jejue, ore, leia a palavra, participe
de reuniões, dos cultos, das células, de discipulado. Ah, mas é tão desgastante. Não é desgastante, né? Você assistir 2, 3 horas de televisão é gostoso, né? A carne que é isso, você deixar rolar, só isso que vai acontecer. Só que ela sempre vai ganhar. Continua aí, curtindo, né? Todo final de semana viajando, passeando, invista bastante na carne, você sempre vai ser uma pessoa carnal. Então, veja, os eventos que a gente faz, invista, sabe, no seu espírito, invista nas coisas espirituais. Segunda coisa, obedeça a palavra de Deus. Sabe, o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Invista, conheça mesmo a palavra. Estou vendo aí os alunos aí da escola de fundamentos, né, voltarem impactados e não querem mais viver na carne. Decidiram fazer a escola de fundamento, aprender um pouco mais do fundamento da fé, sobre a palavra de Deus. Então, eles estão alimentando o espírito deles e não a carne. Levantar cedo e vir estudar não é fácil. Terceira coisa, busque conselho com seus líderes. Eu falei um pouco disso na devocional que saiu ontem, né, de 5 minutos. Sabe, amados, a palavra de Deus ali, quando ela fala em Hebreus 13, 17, obedeça a seus pastores. Essa palavra traduzida por pastores é pastor de ovelha, mas literal quer dizer obedeça os seus líderes, né, como aqueles que hão de dar conta da sua vida, da sua alma a Deus, para que eles façam isso não gemendo, mas com prazer, né? Então, imagina eu chegar diante de Deus e falar assim: e o Giovanni? Ai, Deus, o Giovanni, eu tentei, mas ele ficou tão ferido, tão carnal, né? E não quis, ai meu Deus, gemendo, porque a pessoa, o Giovanni, nesse pique todo, e o Giovanni? Giovanni, parceirão, meu parça, estava ali, sempre firme ao meu lado, não desistia, né? Mesmo quando eu o feria, ele não desistia. Mesmo quando ele me feria, eu também não desisti. Então, permanecemos firmes, fomos aperfeiçoados e aqui estamos. Então, sabe, amado, faça isso, busque muitas vezes. Sabe, é lógico que se você obedecer a palavra, tem coisas que você já sabe. Se o seu chefe fala, você vai no trabalho, ou se algum amigo fala para você fazer alguma coisa errada, olha, você tem que mentir. Vai lá e fala que eu não estou. Mas você está, mas fala que eu não estou. Mas não tem que obedecer? Tem. Vai lá e fala, o meu chefe mandou falar que ele não está. Vai ter um preço, né? Mas você já sabe que você não pode mentir. Você sabe que você não pode fazer, que está na palavra. Agora tem coisas que não. Você quer tomar uma decisão importante na sua vida. Aí você precisa pegar um conselho. Pastor Antônio falou no acampamento, né, que um dia ele chegou para mim e para a pastora Sandra, e a gente estava viajando juntos, né, nós três, e ele perguntou dentro do carro, porque a gente tinha conhecido a noiva dele lá no Peru, já alguns anos atrás, a gente tinha conhecido. Então, eu não sei o que deu nele. Ele falou: pastor, o que vocês acham? Eu estou querendo marcar meu casamento, que eu estou noivo. E eu, sinceramente, eu não tinha sentido paz, já tinha conversado com a minha esposa, a gente não tinha sentido paz naquela noiva, apesar de ser uma mulher da igreja, ser irmã de um amigão dele que viajava para pregar, outro evangelista que viajavam juntos para pregar a palavra. Eu falei: olha, pastor Antônio, você quer que eu fale a verdade, né? Eu falei: lógico, pastor, estou querendo que o senhor me dê um conselho, porque eu vou decidir o resto da minha vida. Eu falei: olha, eu não senti paz nessa sua noiva, não. Eu acho que ela vai impedir você na obra. Ela não é a pessoa ideal. E conversei um pouco com ela, a pastora Sandra também falou, ela pensava a mesma coisa. E aí, quando terminou, ele abaixou a cabeça e ele falou: tá bom, obrigado, pastor. Chegou lá no Peru, quando ele voltou, foi lá, falou com ela, com a família, e desmanchou o noivado. Se eu soubesse, acho que eu nem ia ter feito isso. Achei que ele ia consertar a situação e tratar, ele desmanchou.
E aí, quando passou 1 ano e pouco, 2 anos, ele conheceu a esposa dele. E aí ele ficou tão grato. E eu podia ter errado, aí ele até me chamou, né, para ser o padrinho dele. Podia estar solteiro até hoje, né? Mas arrumou a mulher de Deus. Sabe, amados, quando você buscar alguém para se aconselhar, vá disposto a ouvir um conselho contrário àquilo que você quer fazer. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas, de tomar algumas decisões, mas estão aqui dentro, marcou a nossa carne, as nossas emoções. E quando você tem uma oportunidade, você acaba, então, fazendo as coisas erradas. Quantas pessoas, amados, que tomam decisão de sair da igreja, carnalidade. Por quê? Porque o outro agiu na carnalidade e o feriu. Muitas pessoas estão tomando decisões baseadas nas circunstâncias, nas decepções, nas oportunidades, nas feridas. Isso, amados, não vai acabar bem. Você não vai ver cumprido na sua vida o propósito completo de Deus. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com essas decisões que nós tomamos. A palavra de Deus, ela fala ali em Provérbios 11, eu não sei se eu anotei, mas está ali perto do versículo 14, Provérbios 11, 14, fala que na multidão de conselheiros há sábia direção. No contexto, em algumas versões, quer dizer exatamente isso. Na multidão de conselheiros há sábia direção. Também eu creio que Provérbios 15, 22, vai dizer que, sabe, que sem conselho, os projetos, sabe, não vão dar certo, mas que na multidão dos conselheiros, esse projeto se confirmará, porque às vezes só tem que retocar, mas às vezes tem que mudar. Então, amados, faça isso, busque conselho. A quarta coisa, aprenda, quarta e última coisa, aprenda a olhar para cima. Viver no Espírito é viver acima das circunstâncias desse mundo. É agir e reagir com os olhos em Deus, que está acima de qualquer situação. Cuidado, amado. Isso é ser guiado pelo Espírito. E uma pessoa que quer andar em Espírito, ela tem que aprender a tirar os olhos da circunstância, mesmo estando com sentimentos feridos, olhar para Deus, porque aí você vai realmente agir, atuar em Espírito. Muitos reagem só pela circunstância, muitos estão agindo só pela circunstância, mas se nós aprendermos a olhar para cima, amado, nós vamos então ser pessoas espirituais e vamos ver o socorro de Deus. Salmo 121, 1 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, amados, quando fala olhar para os montes, é tirar os olhos das circunstâncias e olhar para cima. Numa cidade onde era cercada por montes, é olhar por cima, para cima. Isso é olhar para Deus, é aprender a tirar os olhos da circunstância. A palavra de Deus também vai dizer em Hebreus 12, 12, que nós temos que cumprir a nossa carreira proposta por Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a afronta, porque ele tinha uma alegria proposta, amados. Jesus, ele suportou aquela cruz, ele suportou todo o desprezo, toda humilhação, sabe, ele suportou todo o sofrimento, porque ele olhava no trono, aonde ele está sentado à direita do Pai. Ele já se via lá, ele olhava para cima, ele não olhava para as circunstâncias desse mundo, e deixou isso de exemplo para nós. E amados, e quando fala olhar para Jesus, tem duas maneiras de olhar. A primeira é olhar para Jesus lá nos céus,
à direita do trono de Deus. Mas uma outra maneira, amado, é olhar para a cruz. Quando Jesus morreu, a palavra de Deus diz que ele foi levantado naquela cruz, e todos que estavam ali, para olhar para Jesus, tinham que olhar para cima, amado, olhar para a cruz, não é olhar para baixo, mas é olhar para cima, para o lugar da nossa vitória, é tirar os olhos desse mundo de derrota, desse mundo que impõe tanta dor e sofrimento, e olhar para as conquistas de Jesus, que nós hoje vamos celebrar aqui, todas as conquistas que está disponível a nós, pela fé, manifestado pela graça, manifestado para nós pela fé em Cristo Jesus. Então, quando você olha para a cruz, você olha para cima. Então, vamos aprender a olhar para o ar, querido, para o alto, lá onde Jesus Cristo disse: está feito, está consumado. Eu não preciso fazer mais nada para você, é só você querer e tomar posse. Eu já conquistei tudo o que você precisa, e hoje nós vamos celebrar isso, amado, não aquilo que Deus vai fazer, mas aquilo que Ele já fez. Está aqui, está no mundo espiritual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Também lemos anteontem em Efésios. Então, amados, já está consumado lá na cruz. Vamos aprender a olhar para o alto. E Estevão, amado, sabe, ali em Atos, no capítulo 7, no verso 55, Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, ele, por pregar amor, a graça de Deus em Jesus Cristo, homens enfureceram-se contra ele e vieram para apedrejá-lo. E diante dos seus apedrejadores, ele levantou os olhos para os céus, cheio de graça e de amor. Ele olhou para os céus, ele não olhou para aquela circunstância de gente que queria apedrejá-lo até a morte. Ele olhou para o céu, e a palavra de Deus ali, nesses versículos, diz que ele viu os céus abertos, e o Senhor Jesus em pé, à direita do Pai, em pé, olhando para ele, e ele teve aquela visão celestial, e com aquela visão, ele pôde, então, encarar todo aquele sofrimento até a morte, a ponto de perdoar todos os seus ofensores, e cheio de paz, ele ainda interceder pelos seus apedrejadores, disse: Pai, não cobre deles, não lhes impute este pecado, não cobre deles não. Olha, amados, ele viu uma visão tão grande que ele, como se ele dissesse: ele não está vendo o que eu estou vendo, eles não conseguem enxergar o que eu enxergo. Sabe, amados, vamos aprender a olhar para Jesus, vamos aprender a olhar para cima, além das circunstâncias, senão a gente nunca vai ser alguém espiritual. Jesus está aqui, nós vamos celebrar esta vida, sabe, Ele está aqui para derramar essa graça. E interessante que Estevão perdoou os apedrejadores, e as últimas palavras da vida dele foram de intercessão para aquelas pessoas, e não de ofensa, e morreu em paz, terminou a sua vida em paz. Sabe, amados, só vai terminar a vida em paz aqueles que em paz viverem, que conseguirem viver em paz. E viver em paz é só tirando os olhos da circunstância e olhando para cima e se enchendo do amor e da graça desse Deus, e dessa maneira perdoando e abençoando a todos os ofensores, até os seus apedrejadores. Não decida fugir, não decida ser alguém diferente só por causa dos ofensores e dos apedrejadores. Decida ser alguém que viva em espírito,
que essa luta possa ser vencida pelo Espírito e não pela carne. Decida hoje andar em Espírito e ser o que Deus quer que você seja. Deus já conquistou tudo para você. Ande em Espírito, porque Deus, Ele está falando com você. Feche os seus olhos enquanto o pessoal do louvor sobe aqui. Eu sei que todos nós somos ofendidos, mas não seja você o ofensor. Nós estamos aqui para fazer diferença. Deus tem tratado com você para você fazer diferença. Na sua casa, com seus pais, com seus irmãos. Na escola, junto com pessoas que estão indo para o inferno e dando risada e muitas vezes tirando um barato da gente. Lá em casa, onde, sabe, muitas vezes familiar, às vezes o próprio cônjuge é tão incrédulo. A palavra de Deus disse: pelo nome de Cristo sois vituperados. Amados, isso é ser ridicularizado, motivo de escárnio. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados, felizes vocês são, porque é pelo nome de Cristo. Porque neste momento eu derramo uma glória, uma unção, um poder que vai encher o seu coração. Não temas afronta, decida ser alguém que anda em Espírito, que você possa alimentar, que você possa dar alegria, dar amor, aonde quer que você esteja. Senhor nosso Deus e Pai, derrame do Teu Espírito. Meu Deus, eu sei que pessoas decidem não viver pela carne, é uma luta diária, meu Deus, mas que nós aprendamos a praticar essa realidade, aprendendo a andar na Tua palavra, aprendendo, Senhor, a investir na nossa vida espiritual, aprendendo, Senhor, nos aconselhar, dispostos a mudar as decisões. Meu Deus, que nós aprendamos acima de tudo a olhar para cima, porque olhando as circunstâncias nós não veremos o Senhor, olhando para as ofensas, olhando para os que nos ferem, os que nos humilham, que nos maltratam, nós não veremos a Ti, meu Deus. Mas decidimos olhar para o alto, decidimos olhar para Ti, meu Deus, e decidimos não agir carnalmente, mas espiritualmente. Que hoje, meu Deus, o Senhor deu uma sensibilidade espiritual para todos aqueles que aqui entraram, para discernirem tudo aquilo que tenta arrastá-lo para uma situação de carnalidade. Oh Deus, e que tomem decisões sábias e certas, e que continue, oh Deus, no centro da Tua vontade cada vez mais, abençoando, amando, insistindo em amar como o Senhor insiste conosco, meu Deus. Este amor está derramado nos corações pelo Teu Espírito. Basta nós decidirmos, porque o Senhor tudo conquistou. Obrigado, meu Deus, que podemos celebrar a nossa vitória.